Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 12 de julho, o evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7, que diz assim: Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelota. E Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, escutamos no evangelho de hoje Jesus que escolhe 12 apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Ou seja, Jesus escolhe aqueles que os enviaria para a missão. Jesus os capacita. Inclusive, diz aqui o texto, deu-lhes poder. Veja, a escolha e o envio de Jesus não é uma escolha qualquer ou de qualquer jeito, não é um envio de qualquer jeito, né? Então, inclusive, isso serve para a gente abrir um parêntese aqui e refletir sobre o nosso ser missionário. Hoje em dia, na igreja, tem muita gente que se diz missionário, mas que age de qualquer jeito, que faz missão de qualquer jeito. Pensa que fazer missão é só pegar uma Bíblia, botar debaixo do braço e sair de casa em casa. Pera lá. Não sou eu que me auto-envio em missão. Eu preciso compreender que eu, primeiramente, fui escolhido. Não sou eu que me escolho. Eu sou escolhido. Teve alguém que me escolheu. Esse alguém é Cristo. Eu, sem mérito algum, fui escolhido por Ele para algo ou para uma missão. Deu-lhes poder. Jesus deu aos apóstolos o seu poder, a sua autoridade. Ou seja, os apóstolos iriam agir em seu nome. Os apóstolos iriam agir na pessoa de Cristo. Os apóstolos iriam perdoar pecados em nome de Cristo, pela autoridade de Cristo. Os apóstolos iriam expulsar demônio na pessoa de Cristo, pelo nome de Cristo. Ia curar os enfermos em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Então Jesus dá a sua autoridade, o seu poder aos apóstolos, para que eles agissem em seu nome. Então, o missionário não é aquele que faz tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que pensa que é para ser. Quantas vezes a gente escuta isso por aí? De pessoas, leigos, até padres e bispos, que dão uma de missionário, mas que agem de qualquer jeito, fazem a missão sem oração, sem antes se colocar na presença de Deus para ouvir a sua palavra. Interessante porque em outros evangelhos que falam, que narram a escolha dos 12, o outro evangelho sinótico vai dizer: Jesus escolheu aqueles que ele quis para estarem com ele e depois enviá-los em missão. Mas, primeiramente, é para estarem com ele. Tem gente que diz que é missionário, mas não está com Jesus.
Tem gente que ama missão, que ama missão, mas não para diante de Deus, não reza. Ah, o importante é fazer missão. Mas se a sua missão não for fruto de uma profunda experiência de oração, de intimidade com Deus, a sua missão será infrutífera. Isto é, não produzirá fruto algum. Então não é a verdadeira missão. Agir em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Receber de Deus as instruções. Como devemos viver a missão. Isso é importante. Isso é importante. Cada um de nós é chamado. Você é um chamado. Você é um escolhido. Mas não para dizer simplesmente por aí, ah, Deus me escolheu. Sim, Deus te escolheu. Para quê? Para fazer o quê? Ah, Deus me escolheu para pregar o evangelho. Mas como? De que jeito? Do seu jeito ou do jeito dele? Então você precisa rezar. Você precisa, diante de Deus, permitir que o Senhor te instrua, te mostre o que fazer, como realizar a missão, como viver a missão. Isso, meu povo, falta muito nos dias de hoje. Por isso que tem gente que inventa coisas. Tem gente que vive não uma missão, mas uma invenção. Cuidado. Não faça as coisas de qualquer jeito. Ah, mas o que eu faço é uma coisa boa. Sim, aparentemente é uma coisa boa. Mas não produz fruto se não for fruto da oração, da intimidade com Deus, do chamado, da escolha e do envio de Deus. Pensemos nisso hoje. Pensemos nisso. Você que é escolhido e que tem uma missão na igreja. Como você tem vivido isso? Pense nisso hoje. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.